Hoje vamos falar sobre as novas técnicas do tratamento de trombose. Tem quem está com a gente, o Dr. Francisco Ossi, que é cirurgião vascular. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem? E parece que hoje em dia a gente tem ouvido falar tanto de trombose em pessoas jovens. Exatamente. O que está acontecendo, doutor? Eu acho que as pessoas estão viajando mais, né? Acho que as companhias aéreas estão oferecendo passagens mais baratas. E assentos mais apertados. Então, isso tem chamado mais atenção por causa dessa história da trombose do viajante. Então, isso chamou a atenção das pessoas e a nossa também, porque a frequência desses casos tem aumentado bastante. O que é a trombose? Até para quem está assistindo a gente entender o que é essa doença. Então, você lembra que eu estive aqui, a gente já comentou sobre isso, então vamos lembrar um pouquinho da história. A trombose é quando você tem a formação de um coágulo dentro de um vaso. Ele tanto pode ser dentro das artérias do nosso corpo, como também pode ser dentro das veias, né? Dentro das artérias é uma situação de muita urgência e que você tem que tratar logo porque o risco de perder uma perna, perder um braço é muito grande. Mas esse coágulo ele pode ser formado a partir de quais situações? Então, no caso do viajante, acho que é uma coisa que chama bastante o interesse das pessoas, essa formação do coágulo se dá porque você dentro do avião você desidrata muito facilmente, né? A cabine do avião ela tem uma umidade relativa muito baixa. Então, se você não toma bastante água, o teu sangue desidrata e ele acaba se transformando num coágulo. E você tomando muita bebida alcoólica, você ajuda nessa desidratação também, né? Certamente. Tanto que você pode reparar que hoje em dia as companhias aéreas elas já não oferecem mais bebida alcoólica nesses voos, principalmente nos voos de longa duração. Outras situações são situações de trauma. E às vezes o trauma, quando a gente fala de trauma, não necessariamente é um acidente, é uma queda, né? Uma cirurgia, um parto, uma cirurgia plástica, todas essas situações de trauma cirúrgico podem levar a pessoa a desenvolver um quadro de trombose. Mas a hereditariedade conta? Quer dizer, se eu tenho familiares que têm trombose, esse é outro fator de risco, né? Então, quando você analisa a situação de um paciente com a trombose, você primeiro vai ver o que causou verdadeiramente a trombose. Então, foi uma cirurgia, foi uma viagem, foi um trauma, um acidente mesmo, propriamente dito. E a outra situação que você avalia é a condição do sangue dessa pessoa. E aí entra a hereditariedade. Porque existem certos tipos sanguíneos, e foi muito interessante porque da última vez que a gente conversou, eu comentei a respeito do tipo sanguíneo A positivo, e no dia seguinte eu recebi uma centena de e-mails de gente que tem sangue A positivo e ficou muito preocupado, né? Existe uma condição, uma alteração nesse tipo sanguíneo que predispõe você a ter uma trombose, mas não necessariamente. Que vai ter. Exatamente. Né? Pode ser eu tenho sangue AB positivo, pode ser que eu tenha. Exatamente. E que outra pessoa que tem A positivo não jamais tenha. Exatamente. É uma condição que facilita, que aumenta o risco, mas não necessariamente você vai ter. Então, essas situações de hereditariedade, né, de genética, elas simplesmente expõem você a uma situação de maior risco, mas não necessariamente que você vá ter mesmo a trombose. Situações que a gente fica muito tempo sentado, como um avião, por exemplo, ou uma viagem longa de carro, de ônibus. Isso. Ou quem trabalha muito tempo sentado. Exatamente. Então, ainda mais com as pernas cruzadas, como eu estou cruzadas para trás. Sim. Isso é um terror. Quanto maior a angulação que você provoca na tua perna, mais difícil a tua circulação. Quer dizer, aí eu tenho que a cada X tempo me movimentar. Levantar, caminhar, isso. Então, essa é uma das orientações que a gente dá para as pessoas que ou trabalham muito tempo sentado ou estão expostas a fatores de risco para caminharem para estimular a circulação na perna. A gente nunca deve também, claro, sempre, né, tomar medicamentos por conta própria. Não mesmo. Nunca mesmo. Mas tem muita gente que acha que alguns chás e algumas misturas não fazem mal. E a gente sabe que os chás, alguns componentes de muitos chás que para a gente parecem ser banais, eles estão presentes em algumas fórmulas de medicamentos. Quer dizer, então até o chazinho deve ser tomado com moderação, né? Você quer um exemplo muito claro para a gente? Essa história da arnica, né? Todo mundo toma arnica, gotinha de arnica, bolinha de arnica. Quando vai fazer cirurgia, diz que é bom tomar que não fica roxo.
A arnica, ela é um anti-inflamatório potente desde que usado da maneira correta. É um remédio. É um remédio, como tudo, né? Até a água é um remédio. Se você tomar em excesso, ela vai acabar fazendo mal para o teu organismo. Você tem que tomar a quantidade adequada. Então, certas medicações você tem que tomar muito cuidado, principalmente para essa história da trombose. Existem certas medicações que você tomando da maneira errada ou nas doses erradas, você está se expondo a um risco muito grande de desenvolver trombose, né? Em caso de cirurgias, quanto mais extensa a cirurgia, maior o risco de uma trombose? Exatamente. Quanto maior o tempo de cirurgia, quanto maior o trauma da cirurgia. Então, por exemplo, né? A gente sabe que cirurgias do quadril, aquelas cirurgias ortopédicas de quadril, de prótese de quadril, elas têm diversos fatores que aumentam o risco de você desenvolver trombose, né? O que acontece é que o que mudou de tempos para cá é que estes pacientes com a trombose, fazendo o quadro de trombose, eles têm uma chance de tratar de uma maneira diferente e que recupera a circulação do sangue muito próximo do normal. Mas quando a pessoa tem trombose, então ela tem um coágulo sanguíneo que passa e fica entope, vamos colocar bem claro para todo mundo compreender. O vaso, a veia é um canudo. É um cano. É um cano. O coágulo é como se fosse uma rolha. Ele entope. Ele entope a circulação e esse sangue, a partir daquele momento, ele tem que circular de alguma outra maneira, né? Ele vai ter que encontrar vias alternativas para voltar para o coração. É essa situação de dificuldade para circular que vai gerar todos os sintomas que as pessoas têm. Inchaço na perna, a dor na perna, a mudança da coloração da perna, isso numa primeira fase. Depois de algum tempo, toda essa complicação vai se transformar, por exemplo, em varizes, né? Então tem muita gente que tem varizes nas pernas por causa de uma trombose anterior. Mas nem sabe. Nem sabe. E daí você tem que pesquisar, encontrar essa situação e tratar. Mas o grande medo de quem recebe o diagnóstico de trombose é que esse coágulo, não sei se é o termo certo, mas que ele se movimente e vá para o cérebro. Não, para o cérebro não. O grande risco da trombose venosa, e ele pode ser fatal, e acho que isso que é importante as pessoas terem em mente, é que uma das grandes complicações da trombose venosa é esse coágulo ir parar no pulmão e produzir o quadro de embolia pulmonar. Né? A embolia pulmonar, ela pode ser fatal, né? Então, eu acho que é muito importante a preocupação com, uma vez diagnosticado a trombose venosa, você se preocupar em evitar que isso se transforme numa complicação grave. Então, esse coágulo da trombose só vai para o pulmão, causa um transtorno tremendo, mas não pode ir para outros órgãos também. Não, mas eu acho que no pulmão já está bem bom. Já é um problema bem grande. Já está bem bom. A gente começou falando da amputação. Quer dizer, se acontece a trombose, ali uma circulação de sangue inexistente, isso. Porque foi numa região que a gente precisa de uma boa circulação. Se amputa o membro onde tem a trombose? Assim, eu falando de uma forma exagerada. Eu acho que a grande motivação da gente estar aqui hoje é mostrar para as pessoas que nos assistem que existem técnicas hoje dentro da cirurgia vascular que revolucionaram esse tipo de situação. Então que no passado se amputava, hoje em dia não mais. Lá atrás, quando eu estava na faculdade de medicina... 5 anos atrás. Pouquíssimo tempo atrás, a quantidade de amputações era tremenda. Quer dizer, era difícil você passar um dia dentro do pronto-socorro e não ter uma situação catastrófica dessa. E hoje, ela já se tornou o contrário, a raridade da coisa, né? E que técnica é essa que pode ser usada? Eu acho que é muito fácil a gente começar para as pessoas trazerem na cabeça o que a gente está falando, todos aqueles tratamentos que envolvem cateterismo. Então, quando a gente fala de cateterismo cardíaco, para tratar um infarto agudo do miocárdio e tudo mais, pensando nessa técnica e transferindo essa técnica para todas as artérias do nosso corpo, né? E para todas as veias, incluindo as artérias da cabeça, da perna, do braço e tudo mais, são técnicas que revolucionaram a cirurgia vascular. Por quê? Porque você usando
catéteres e guias e coisas que realmente são muito finas e muito pequenas e cujo trauma é muito pequeno, você consegue dar solução para todas essas doenças que antigamente terminavam, por exemplo, numa amputação. Mas uma vez que você faz tipo cateterismo, enfia uma cânula, vamos dizer que aqui a gente tem um coágulo, a cânula vem e... Aí você tem algumas situações aí que você pode aplicar. Por exemplo, você pode aspirar esse coágulo... Porque empurrar não adianta, ele pode parar lá para frente. Exatamente. Vai, por exemplo, parar no pulmão. Pois né? Você ajuda ele a chegar mais rápido. Exatamente, você está acelerando. Mas você pode aspirar esse coágulo e existem medicações hoje que você dissolve esse coágulo. Só então, com medicamento já dissolve. Só com medicamento. Então, você deixa, em vez de você deixar aquele coágulo sentado lá no vaso, né? na veia ou na artéria, entupindo, e dificultando a circulação, você vai lá e ou aspira ou dissolve esse coágulo e restitui a circulação normal, você está salvando membros, você está devolvendo esse paciente para uma situação normal de circulação. Se a gente falasse nas artérias do coração, quando elas ficam entupidas com colesterol, se coloca um stent, que é uma molinha que segura, tem aí? Uma molinha que segura as paredes abertas, a molinha, e a gente consegue fazer com que essa parede, que sofreu uma inflamação, que não tenha mais o depósito ali de colesterol. Isso. Nas outras artérias a gente consegue fazer isso também? Então, você imagina que no coração, o que a gente está colocando aqui é o stent, né? Que nada mais é do que um canudinho de metal, né? E que por aqui vai voltar a circular normalmente. Esse stent, ele tem diversos tamanhos e calibres. Então, para o coração, a gente vai usar uma prótese dessa, só que pequena e com um calibre menor. À medida que você vai tratando artérias e veias do teu corpo... Com calibre maior e com uma extensão do coágulo maior, você vai aumentando essa prótese até chegar em próteses mais ou menos deste tamanho. Mas aonde o coágulo ficou localizado, ele tende a criar uma inflamação maior nessa artéria, nessa veia, por isso o stent também. Se você deixar. Então, se retirar, não. Se você retira e corrige a circulação através desse tipo de prótese, você inclusive tira a possibilidade dessa inflamação, vamos chamar de inflamação, né? Ela ficar lá atrapalhando a circulação. Então você corrige realmente, né? E cura às vezes o paciente. Então, por exemplo, numa situação em que o paciente tem uma dificuldade numa artéria para circular no coração, você faz o diagnóstico e trata antes dele ter um infarto, você curou esse paciente, né? Num paciente com certas doenças venosas, né? Que estão indo no caminho da trombose venosa, você faz o diagnóstico e trata, você curou esse paciente e evitou que ele tivesse uma trombose, né? Sem cirurgia, quer dizer, é considerado... Porque isso aqui é muito simples. É muito simples. E perto do problema que se poderia ter. E do que se fazia antigamente. Né? Antigamente eram grandes cirurgias que o paciente ficava na UTI uma semana, né? Exposto à infecção e tudo mais, e hoje o paciente interna de manhã e à tarde ele está voltando para casa curado. E pode ter uma vida como antes normal. Exatamente. A alimentação influi também numa trombose ou não? Eu vou dizer para você que a alimentação por si só, ela não tem uma influência importante. O que acontece é você, dentro do estilo de vida desses pacientes, você encontrar situações em que a alimentação é muito pobre e muito ruim. Então, a gordura... no sangue, ela vem de uma alimentação ruim, inadequada. Então, se você não corrige esse tipo de coisa, e pacientes mais idosos têm um problema maior ainda, você está expondo essa pessoa a esse tipo de complicação, né? Até esportista pode ter trombose, né? Sim, a gente tem diversos casos, inclusive do esportista praticando esporte, jogador de futebol, jogador de basquete, jogador de vôlei. Então, todos esses esportes de alto impacto, né? Esses pacientes estão muito expostos a essa situação de trombose. Eu tive uma situação que eu tratei 2 irmãos gêmeos que eram jogadores de basquete da NBA e que os 2 tiveram trombose por causa da alteração no sangue e por causa do esporte de impacto.
Quer dizer, o excesso, muitas vezes, do esporte, né? Você está exposto permanentemente a situações de trauma sobre a musculatura e sobre a veia que te aumentam o risco de trombose. Mas essa não é a desculpa que você queria para não fazer nada, viu? Não é não. O excesso de esporte, a falta dele, o sedentarismo também contribui, né? Não, o sedentarismo eu acho que é o outro lado da mesma moeda, né? Então, você ficar parado, não ter nenhum tipo de atividade e alimentação errada, você está pedindo para ter esse tipo de complicação. Uma vez que a pessoa tem uma trombose, ela tem uma predisposição maior a partir de agora a ter uma nova trombose no futuro, sim, né? E eu acho que essa é exatamente a grande explicação para você ser hoje mais agressivo no tratamento da trombose do que se fazia antigamente. Então, antigamente, qual era a ideia? Você evitar que esse coágulo se estendesse, aumentasse dentro da veia e esperasse o organismo se estabilizar e se readequar àquela situação, né? O que se observou ao longo dos anos é que estas pessoas têm uma probabilidade de ter novos eventos de trombose e os novos eventos são mais graves e a incidência da embolia pulmonar muito maior, fez com que a gente mudasse um pouquinho a ideia do tratamento, né? Então hoje você trata para evitar que ele tenha novos eventos de trombose, novas tromboses, para que ele evite de ter a embolia pulmonar e evitar que ao longo dos próximos anos aquela perna dele piore de uma maneira muito importante e afete até a qualidade de vida dele. A trombose só acontece, na grande maioria das vezes, nas pernas? É onde a gente vê mais, né? Mas você pode ter trombose em qualquer segmento venoso do teu organismo. Então, eu tenho muito contato de pacientes que tiveram trombose nas veias dentro do cérebro. É mesmo? Você pode ter em qualquer lugar, né? Não necessariamente num membro onde você usa muito, né? Então, por exemplo, a perna, o braço. Mas quando você tem essas alterações do sangue, que nem você me perguntou, muito importantes, o coágulo pode se formar em qualquer lugar do corpo, né? Quem tem pressão alta, diabetes, colesterol alto, são sérios candidatos? Tudo que você somar, né, na lista de fatores de risco desse paciente... Você vai dando um passo à frente. Você está chegando mais perto de uma situação dessa. E ela pode ser tanto a trombose arterial, que é aquela situação de amputação que você me perguntou, quanto a trombose venosa. Não existe uma preferência do organismo. É uma situação específica, um momento em que você foi exposto ao que a gente chama de gatilho, né? E ali você desenvolve o quadro de trombose. Em crianças é mais difícil, não é? Em crianças é mais difícil porque os vasos, as veias e as artérias dessas crianças, elas estão num momento de crescimento ainda e o calibre delas é muito pequeno para você expor essas crianças a fatores de risco importantes. Por exemplo, elas não fumam, né? Elas não vão fazer cirurgia, elas não... A viagem dentro de um avião... Elas não sossegam um segundo. Exatamente. Fica difícil. As minhas, pelo menos, nem pensar. Os meus agora, aos 24 e 19, sossegam, mas antes não sossegavam. Quer dizer, sossegam. Nunca tão perto da gente. Sossegam longe, né? Sossegam longe. Mas quando a gente fala em idosos, no caso de trombose, é mais severo o tratamento? É diferenciado? Até mesmo porque a gente sabe que essas artérias e veias já não estão tão elásticas como antes? As crianças estão de um lado da curva e os idosos estão na outra, né? Então o coração já não é mais o mesmo, os rins já não funcionam mais como antigamente. Então, tudo que você avalia nos pacientes mais idosos te leva a um quadro geral de maior dificuldade, de maior risco até do tratamento. Mesmo assim, quando você coloca na balança do risco e do benefício, o benefício ainda é maior, sabe? Então, acho que vale a pena. A gente não tem colocado a idade dos pacientes como um ponto em que você indica ou não o tratamento. Se tem trombose, tem que ser feito tratamento. E está numa situação de risco, a indicação está lá. Antigamente se dizia que a pessoa sai dessa situação de risco um ano ou mais depois de ter tido o diagnóstico. Hoje em dia já não é assim, né? Não. Feito o diagnóstico, você já reconhece o risco ali na hora e o tratamento já é efetivo, né? Exatamente. Acho que não adianta você ficar colocando muito porcentagens na balança para esperar que alguma coisa aconteça para esse paciente quando você tem
material e tecnologia suficiente para tratar efetivamente até curar aquela situação e tirar ele do grupo de risco. Lembrando que não adianta você falar, que bom, então agora a gente tem o stent, essa cirurgia maravilhosa, eu posso me livrar de problemas como a trombose, caso eu tenha, que ela não se torne um problema maior, se você fuma, se você bebe, se você tem uma vida sedentária, está acima do peso e tudo que a gente já sabe também, né, doutor? Eu sei. Por exemplo, eu estou acima do peso e tudo, eu estou absolutamente exposto a essa situação, mas eu acho que o mais importante quando a gente fala do tratamento, é lembrar que existe uma coisa anterior que é você se cuidar, né? Então, como você falou, não adianta eu falar, não, eu tenho todo o armamentário e toda a tecnologia para me tratar... E não vou fazer nada por isso. E deixa a coisa acontecer, entendeu? A ideia da preocupação com o teu corpo, né? Como o nosso amigo colocou lá. Que você tem que pensar no teu corpo como um todo e proteger esse corpo o tempo inteiro, não só da trombose, mas de tudo que pode acontecer, eu acho que é muito importante. A gente tem a solução, mas a gente sempre torce para não precisar usar. É verdade. É como um plano de saúde. A gente tem. Mas Deus queira que eu jogue esse dinheiro fora e nunca preciso usar. Exatamente. Não é verdade? Só para a gente encerrar, tem gente que diz que não toma suco de limão porque o limão afina o sangue. Isso é uma grande piada, né? Eu acho que isso é mais da cultura mesmo. Porque pelo de menos... fato não acontece nada disso. Quer dizer, nenhum alimento tem o poder de afinar ou engrossar o sangue, né? Afora as medicações que a gente conhece, não. Existem alimentos que interferem na ação das medicações, né? Sim. Mas você culpar o pobre do limão por afinar o sangue... Isso não é uma verdade. Não, acho que isso não é uma verdade. E o bom é que você possa conversar com o seu médico. Bom, primeiro, ir até um médico, porque só ele vai poder te orientar sobre quais os melhores procedimentos para a gente evitar doenças e caso a gente receba um diagnóstico, que a gente não tem que ter medo de diagnóstico hoje em dia, quais os melhores tratamentos para a gente resolver esse problema. Às vezes as pessoas acham que o melhor é não saber, porque eu já não sei o que eu tenho, mas... Negar, né? Mas a gente nega uma doença e continua lá, né? Exatamente. Eu sou contra. Eu idem. Doutor Francisco Oscar, cirurgião vascular, volta mais vezes ao programa, mas não se esqueça, se você tem algum caso de trombose na família, converse com o seu médico, veja quais são os procedimentos que você deve tomar, quais os exames que você pode fazer, para ver se você está passando por uma situação dessa ou não. Não espere ter alguns sintomas não, né? Melhor não. Obrigada mais uma vez. Obrigado Doutor Francisco Oscar, cirurgião vascular, volta. Qualquer sugestão que você tenha de tema, pode mandar pra gente. Obrigada mais uma vez. Obrigado a você. Olha, viu só o quanto que a prevenção ajuda, né? Mas caso você tenha um diagnóstico como trombose, já sabe que não precisa mais arrancar os seus cabelos como a gente fazia antigamente. Mesmo porque a cada dia a nossa medicina avança tanto que a gente só tem a agradecer. Quer ver mais um grande exemplo?